Gente, uma outra situação bastante interessante que a gente vai conseguir analisar a partir do princípio de conservação da quantidade de movimento linear de um sistema é a equação que descreve o movimento de um foguete no espaço. A partir da queima de combustível ali no interior do motor do foguete, à medida que aquela massa de combustível que vai sendo queimada ali no interior do motor do foguete e o resultado daquela combustão vai sendo expelido para fora, o foguete vai adquirindo velocidade, né? Ou seja, ele vai ter uma certa aceleração. E a partir da conservação da quantidade de movimento, eu vou conseguir achar uma expressão para aceleração. Tá? Então, suponha aqui a seguinte situação. Considere que você tem um foguete que está localizado num espaço distante. Tá? Então, ele está livre de qualquer força externa devido a atritos, né? E devido à interação gravitacional com outros corpos ou outras estrelas, outros planetas, tá legal? Então é um foguete que está viajando no vácuo, tá? No espaço longínquo, beleza? Aí de repente o piloto lá da nave aciona o motor, né? Então se ele aciona o motor, começa a queima, né, do combustível, ali daquela mistura, né, de combustíveis ali no motor da nave. E o que vai acontecer? Como que a nave no espaço distante, ela consegue adquirir velocidade? Ué, uma vez que esse motor ele queima o combustível lá no interior dele, expele o resultado da combustão, expele os gases, né, a massa de gás, que é resultado dessa combustão, quando a nave expele essa massa de combustível para fora, devido à conservação da quantidade de movimento, o foguete adquire velocidade, né? Por quê? Porque você só tem forças internas nesse sistema, tá? Quando o motor expele a massa de gás para fora, o motor aplica uma força na massa de gás numa direção. Por sua vez, pela terceira lei de Newton, se o motor expele, né, se ele aplica uma força na massa de gás para a esquerda, a massa de gás aplica uma força para a direita no motor, né? Então, como consequência disso, eu vou ter conservação da quantidade de movimento. Tá legal? Porque eu só tenho forças internas. A força que o motor exerce ao expelir a massa de gás e, consequentemente, a força que a massa de gás aplica no motor, né, são pares de ação e reação, essas forças são forças internas ao sistema, eu vou ter conservação da quantidade de movimento. Então, uma vez que o foguete ejetou uma certa massa de gás para fora, ele vai adquirir velocidade. Então, ele adquire velocidade devido à exaustão dos gases. Tá? É assim que acontece a variação da velocidade de um foguete no espaço distante. Ok? Então, seus motores são acionados, né, e os gases resultantes da combustão são expelidos. Então, o que eu quero aqui é o seguinte, é encontrar uma fórmula, né, uma expressão para a aceleração que o foguete vai ter ao longo do tempo. Tá? Então, de novo, gente, é uma situação onde eu tenho conservação da quantidade de movimento do sistema, né? A quantidade de movimento total do sistema se conserva, porque eu só tenho forças internas, eu não tenho forças externas. Tá? Então, num instante de tempo t, o foguete tem uma velocidade v de t. Então, ele está se deslocando aqui com os motores desligados, tá? Ele está caminhando com velocidade constante, v de t, num certo instante. Aí, nesse instante de tempo, o piloto aciona o motor, né? Então começa a combustão da mistura, né, de combustíveis lá no motor do foguete, e aí os resultados dessa combustão, que são os gases, né, aquela mistura de gases que é resultado da combustão do combustível, vai sendo ejetado para fora. Então, no instante de tempo t, o piloto acionou o motor, e no instante de tempo t mais dt, né, ou seja, no intervalo de tempo infinitesimal depois que o cara acionou o motor, o foguete vai expelir uma certa quantidade de massa com uma certa velocidade. Isso aqui é uma massa de gás que está sendo expelida para fora da nave, que é o resultado da combustão, e a consequência disso é que a própria nave vai adquirir velocidade para a direita. Né? Então, no instante de tempo t, a velocidade é v de t, e a massa do foguete é m de t. Quando o piloto aciona o sistema de ignição, aciona o motor, depois de dt segundos de queima do combustível, a massa do foguete passa a ser m de t mais dt. Você vê que tem uma perda de massa dessa situação para essa, que ele expeliu uma certa quantidade de massa de gás para fora, né?
e a velocidade do foguete passa a ser v de t mais dt, né? Onde essa velocidade vai ser maior do que essa. O foguete vai ganhar uma certa aceleração, vai ganhar uma certa velocidade nesse intervalo de tempo, ok? Então, olha só, gente. Essa massa de gás que está sendo expelida pelo foguete no intervalo de tempo infinitesimal dt, eu estou chamando de menos dm. Por que eu estou chamando de menos dm ao invés de simplesmente dm? Porque dm é um número negativo. dm é a perda de massa do foguete devido à expulsão, né, à exaustão de gás, né? Olha só. O que é o meu dm? O que é dm? É a massa final do foguete, nessa situação, subtraído da massa inicial do foguete. Ué, ele perdeu massa, né? Porque ele tá jogando o material para fora, então o foguete está perdendo massa. Se ele está perdendo massa, o dm é negativo, né? A massa final, nesse instante, subtraído da massa inicial, nesse instante, é simplesmente o meu dm. Então, esse cara é um número negativo. Então, o dmzinho é um número negativo, o negativo desse com esse menos aqui vai dar positivo. Então, a massa, o elemento de massa de gás que está sendo expulso pela combustão, né, lá realizada pelo motor da nave, eu vou chamar de menos dm, né? E essa massa se desloca para a esquerda com velocidade v de exaustão, né? É a velocidade dessa massa de gás do ponto de vista de um referencial externo, né? Nós estamos aqui do lado de fora, observando o movimento desse sistema, tá? Então imagina, né, que isso fosse possível, né? A gente está lá no espaço distante, né, observando o movimento dessa nave. Então, do nosso ponto de vista, essa massa de gás se desloca para a esquerda com velocidade v de exaustão, e esse cara, nesse instante, se desloca para a direita com velocidade v de t mais dt, tá? E menos dm é um elemento de massa de gás que foi ejetado, né, para fora da nave. Então, olha só, como eu só tenho forças internas no sistema, eu vou usar a conservação da quantidade de movimento. O P do sistema antes da queima do combustível é igual ao P do sistema depois da queima do combustível. Então, vai ficar o seguinte, né? Qual é a quantidade de movimento do sistema inicial? É simplesmente a massa do foguete num instante de tempo t, vezes a velocidade que ele tinha no instante de tempo t. Ou seja, logo que ele aciona o sistema de ignição, né? A massa era m de t e a velocidade era v de t. Isso aqui é igual a quantidade de movimento depois que ele queimou uma certa quantidade de massa de combustível e ejetou os gases, né? Eu vou ter, qual que é a quantidade de movimento total do sistema? É a massa restante do foguete, né? Que é m de t mais dt, vezes a velocidade final do foguete, que é v avaliado no instante t mais dt, né? Soma vetorial com a quantidade de movimento da massa de gás, desse elemento de massa de gás que foi expelido para fora da nave, né? Então vai ficar menos dm, né? A massa desse elemento de massa é menos dm vezes a velocidade de exaustão. V de exaustão. Esse V de exaustão, depois eu vou colocar simplesmente como Vx, né? Só para não ficar escrevendo toda hora esse exaustão, né? Essa palavra aqui. Beleza? Então eu vou manipular essa equação, gente, vou aplicar uma série de transformações nela aqui, para no final das contas, o que eu quero achar é uma expressão por dv dt da nave. Né? Eu quero achar uma fórmula para aquilo ali, né? Uma expressão matemática para essa grandeza aqui. Tá? Então agora é só uma questão de ajeitar os termos e escrever de uma forma mais adequada, né? Olha só, essa expressão aqui, ó, a massa avaliada no instante t mais dt, a massa final do gás é igual ao dm somado com o m de t, né? Passa esse cara para lá somando. Esse sujeito mais a massa no instante de tempo t vai me dar a massa final do meu foguete, né? Então esse sujeito aqui, ó, esse cara vai ser, então, dm mais m de t, certo? Então, vamos reescrever a equação usando isso. M de t
vezes a velocidade que o foguete tinha no instante de tempo inicial é igual. Esse sujeito eu vou escrever como sendo dm mais m de t, tudo isso multiplicado pela velocidade v de t mais dt. E o que sobrou lá, né? Menos dm vezes a velocidade v de exaustão, né? Vou escrever só Vx, né? V de exaustão dos gases, tá legal? Aí eu estou fazendo isso porque eu vou conseguir agora juntar esse termo com esse termo aqui, tá? Vocês já vão entender o porquê. E aí, vou isolar o restante. Onde eu tenho dm e dm, eu vou juntar. Onde eu tenho m e m, aqui desse lado da equação, eu vou juntar também, tá? Então, eu vou ter o seguinte. Vamos reescrever isso da seguinte forma. Vamos reescrever aqui, ó. M de t vezes a velocidade que o foguete tinha no instante t. Isso é igual. Colocando o dm aqui em evidência, vai ficar dm, que é a perda de massa, né, do foguete, dm vezes, olha só. Aqui eu vou ter dm vezes esse cara, menos dm vezes esse cara. Eu vou juntar esse termo com esse, colocando o dm em evidência. Então vai ficar assim, ó. dm que multiplica v de t mais dt, né? V de t mais dt. E aqui vai ficar o menos com o mais ali dá menos, né? Que vai aparecer um sinalzinho de menos. Velocidade de exaustão do gás. Velocidade de exaustão. E o que sobrou do lado direito lá? M de T, V, agora, né, esse termo aqui vou reescrever lá. M de T, a massa do foguete no instante T, né, ou seja, a massa inicial dele, vezes a velocidade no instante T mais dt. Então, V vezes, massa, né, vezes a velocidade avaliada no instante T mais dt. Beleza? Por enquanto vamos deixar dessa forma, né? Ainda dá para trabalhar um pouco mais. Agora, olha só, gente. Dá uma sacada nessa expressão aqui, ó, envolvendo as velocidades. Você tem esse V de T mais ET, lembra? É a velocidade final aqui do foguete. E esse V de exaustão é a velocidade com que os gases estão sendo ejetados do ponto de vista do referencial externo. Lembra aquele conceito que a gente viu ainda na primeira prova de velocidade relativa, né? Com qual velocidade será que o piloto dessa nave vai enxergar o gás sendo ejetado, né? Lembra, esse V aqui é a velocidade do ponto de vista de um referencial externo, não é a velocidade do ponto de vista do piloto, tá? O que eu quero achar agora é o seguinte, eu quero relacionar aquelas duas velocidades ali com a velocidade relativa desse cara do ponto de vista do piloto, né? Vamos lembrar aquele negócio que a gente viu lá no exemplo mais simples, né? Que a gente viu lá ainda no capítulo de cinemática, no finalzinho do capítulo de cinemática. Lembra aquele exemplo que eu dei? Eu falei assim, né? Digamos que você tem lá um ônibus, né? O ônibus está caminhando com velocidade U, né? E você tem uma pessoa lá dentro do ônibus que está caminhando com uma velocidade V'. Tá? Então, U é a velocidade do ônibus, do ponto de vista de uma pessoa aqui de fora, né? E o V' é a velocidade da pessoa do ponto de vista do motorista, né? Então, o motorista está lá, localizado lá na frente do ônibus, ele enxerga a pessoa caminhando na direção dele com a velocidade V', né? Então, eu tenho o seguinte, qual que é a velocidade agora dessa pessoa
do ponto de vista de quem está parado lá no ponto de ônibus, tá? Ué, a gente sabe o seguinte, a velocidade em relação ao referencial externo, que somos nós aqui, né, que estamos avaliando essa situação, é a velocidade do camarada em relação ao ônibus, né? Ao invés de chamar de V', vamos colocar assim, velocidade relativa, tá? Acho que é melhor. Então, ao invés de V', vou colocar velocidade relativa. Então, a velocidade da pessoa relativa ao ônibus, né? Ou seja, do ponto de vista de alguém que está lá dentro do ônibus, mais a velocidade uzinho do ônibus, né? Então, por exemplo, se essa pessoa aqui, se a velocidade relativa dela for 5 metros por segundo e o ônibus está caminhando a 10 metros por segundo, ué, a pessoa lá dentro está caminhando a 5 e o conjunto inteiro está caminhando a 10, então se esse cara aqui é 5 e esse cara aqui é 10, qual que é a velocidade desse sujeito do ponto de vista de quem está lá no ponto de ônibus, do ponto de vista de quem está lá fora? Ué, vai ser os 5 mais os 10, vai dar 15. Então, olha só, a velocidade de um corpo do ponto de vista do referencial externo é igual à velocidade relativa dele, do ponto de vista de quem está lá dentro, mais a velocidade do ônibus, né? Ou seja, a velocidade do referencial que está em movimento. Né? Então, a velocidade relativa, né, é a velocidade da pessoa do ponto de vista do observador externo menos U, né? Esse sujeito é o V relativo mais U. Então, quanto que vale o V relativo? É o V do ponto de vista de quem está lá fora menos U. Que seria aqui, no caso, a velocidade do ônibus. Né? Então, olha só, gente. Eu tenho uma coisa muito parecida aqui e aqui. Ó. Esse V é a velocidade da nave. Vamos fazer uma analogia. Né? A nave, fazendo a analogia entre essas duas situações, a nave seria o meu ônibus, né? É o referencial que está se movimentando. Então, esse Uzinho aqui, ó, é o meu V da nave. Esse V externo, essa velocidade V do ponto de vista de quem está lá fora, é justamente a velocidade de exaustão dos gases. Então, qual que é a velocidade do gás do ponto de vista do piloto? Vai ser a velocidade de exaustão, que é essa aqui, menos a velocidade da nave. Ó, velocidade relativa é a velocidade do ponto de vista do referencial externo menos a velocidade do referencial. Então, ó, velocidade do ponto de vista do referencial externo menos a velocidade do referencial, que está em movimento. Né? Então, você vê que faz sentido. Esse sujeito aqui, ó, V menos a velocidade de exaustão, de novo, esse sujeito é a velocidade da nave. Na verdade, aqui é o seguinte, né? Na verdade, aqui, ó, para ficar com a relação bem certinha, aqui eu vou ter que fazer o seguinte, vou fazer uma troca de sinal para casar as duas expressões e ficar igualzinho. Se eu colocar um sinal de menos aqui fora, se eu estar com um sinalzinho de menos aqui fora, aqui fica positivo e aqui fica negativo. Certo? Aí sim, eu vou conseguir casar as duas expressões. Olha só, essa velocidade de exaustão é justamente o meu V externo, aqui nessa situação, né? Então, esse sujeito casa com esse, e a velocidade do meu referencial, que vem aqui com um sinalzinho menos, é justamente a velocidade da nave. Então, esse sujeito aqui, ó, esse colchete, né, essa expressão toda que está dentro ali do colchete, é a velocidade relativa. Ou seja, o que é a velocidade relativa? É a velocidade da massa de gás do ponto de vista do piloto. Tá ok? Então, vou recapitular. Né, agora que deu eu consertei aqui os sinais, a gente consegue fazer essa comparação direta. De novo, volta lá no caso do ônibus. A velocidade dessa pessoa, do ponto de vista de quem está aqui fora, é a velocidade relativa dela mais a velocidade do ônibus. Né? Então, voltando naquele exemplo. Se essa velocidade aqui da pessoa, lá dentro do ônibus, for 5 metros por segundo, e o ônibus está caminhando a 10 metros por segundo, então a velocidade dessa pessoa, do ponto de vista de quem está aqui fora, é quanto? 5 mais 10, que vai dar 15. Né? Escrevendo na forma vetorial, o V, do ponto de vista referencial externo, é a velocidade do camarada
em relação ao referencial, que é o meu ônibus, né? Mais a velocidade do referencial que está se movimentando. Né? Então, beleza, partindo dessa expressão, qual que é a equação, como é que fica a expressão para o V relativo? O V relativo é o V do ponto de vista do observador externo menos o, está colocado aqui, beleza? Então, agora bate o olho nessa equação e nessa aqui. Quem que é o meu V de exaustão? É a velocidade do gás do ponto de vista do referencial externo. Então, esse V externo aqui, ó, é o meu V de exaustão, que é esse camarada aqui, ó, né? É o que está com um sinalzinho de mais. Quem que é esse V de T mais delta, T mais dt? É a velocidade do referencial, é a velocidade do piloto, né? Ou seja, a velocidade da nave. Quem está fazendo o papel disso, nesse exemplo, é o U. Né? Aqui eu tinha o ônibus e aqui eu tenho a nave. Né? Então, olha só, o V relativo é o V externo menos U. Então, o V relativo é o V externo, né? Velocidade de exaustão dos gases, menos a velocidade do referencial. Né? Então, só para tentar ficar mais nítido ainda, né, a gente pode pensar o seguinte, vamos pensar nos vetores, né? Olha só. Velocidade relativa. Olha só, gente, digamos que a nave está caminhando para a direita, digamos que essa velocidade aqui, ó, é 50 metros por segundo. Tá? Em módulo, essa velocidade aqui, ó, é 50 metros por segundo. Essa velocidade aqui, ó, do gás, do ponto de vista do observador externo, essa velocidade aqui é 100 metros por segundo. Módulo, tá? Então a nave está indo para lá a 50 e essa massa de gás está vindo para a esquerda a 100, tá? Do ponto de vista do referencial externo. Qual que é a velocidade desse cara do ponto de vista do piloto? Ué, o piloto está caminhando a 50 e a massa de gás está viajando para lá a 100, então qual que é a velocidade desse cara do ponto de vista do piloto que está vindo para cá? Ué, o piloto vai ver essa massa de gás se afastando dele a uma velocidade de 150, porque ele está vindo para cá a 50 e o gás está indo para lá a 100, então do ponto de vista desse cara é como se ele tivesse parado vendo o gás se afastando para lá a uma velocidade de 150. Você vê, olha só como é que faz sentido. Em termos vetoriais, olha só. O V relativo é menos velocidade da nave somado com a velocidade de exaustão dos gases. A velocidade da nave é um vetor que aponta para a direita, um vetor que aponta para lá. O que acontece? Quando eu pego essa velocidade e multiplico por um sinalzinho de menos, eu vou ter um vetor para a esquerda, certo? Então, nesse exemplo aqui, ó, o menos V de T mais dt vai dar um vetor apontando para a esquerda com módulo de 50 metros por segundo. Beleza? Eu quero pegar esse vetor e somar com a velocidade de exaustão dos gases, tá? A velocidade de exaustão dos gases é um vetor que aponta para a esquerda com módulo de 100 metros por segundo. Certo? Então, menos V somado com o V de exaustão é um vetor para a esquerda de 50 somado com um vetor para a esquerda de 100. Qual que é o resultado disso aqui, gente? Isso é um vetor apontando para a esquerda com velocidade de 150 metros por segundo. Então, isso é justamente a velocidade relativa. É a velocidade com que o piloto enxerga essa massa de gás indo embora, se afastando dele. Tá? Então, de fato, né, esse camarada agora com os sinais certinhos, né, essa expressão é o V relativo. A velocidade do gás em relação ao piloto, né, em relação à nave. Tá bom? Então, isso foi só para a gente explorar um pouquinho aquela ideia, né, de velocidade relativa, né, entre dois referenciais, tá ok? E para a gente dar uma compactada naquela equação ali. Ó. Então, pronto, gente, olha só, o que eu vou fazer aqui agora? Dado isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar agora esse termo aqui, ó, que está com um sinalzinho de menos, eu vou passar para o lado direito, para o lado esquerdo, somando, tá? E esse aqui, ó,
eu vou passar para o lado de lá, subtraindo, tá? Então eu vou ter o seguinte, ó, m de t vezes v de t mais dt tá? Então peguei esse termo aqui, não mexi com ele. Vou pegar esse aqui agora, vou passar para o lado de lá subtraindo. Então ele vai ficar menos m de t vezes a velocidade v de t. Tá? Então eu peguei esse cara, passei para o lado de lá subtraindo. Vou pegar esse cara aqui, eu vou passar para o outro lado somando. Então esse menos aqui vira mais, então vai ficar dm, que multiplica velocidade relativa. Tá ok? Então esse colchete todo aqui, eu acabei de discutir, que é a velocidade relativa, né? A velocidade do gás, que está sendo expelido, relativo à nave, né? Então tá, olha só, gente, que eu tenho aqui, ó, massa m de t, eu vou colocar aqui, agora aqui em evidência, m de t que multiplica, colocando essa massazinha aqui em evidência, eu vou ter v de t mais dt menos v de t. E isso tudo é igual a massa, né, dm, a perda de massa da nave, né, dm vezes a velocidade relativa, vezes v real. V relativo. Olha, gente, o que é velocidade no instante de tempo posterior menos a velocidade inicial? Não é a variação de velocidade da nave? Velocidade final menos a inicial. Isso aqui, ó, eu vou ter massa m de t vezes dv. dv. É, no caso, o aumento diferencial, né, de velocidade da nave. Então era v de t, passou para v de t mais dt. A diferença entre as duas é o meu dv, é a variação de velocidade, né, nesse intervalo de tempo infinitesimal. Isso é igual a dm vezes a velocidade relativa. dm vezes a velocidade relativa. Né? Para eu achar a aceleração, o que eu vou fazer? Eu vou dividir a equação toda, vou dividir tudo por dt. Né? Então, vou deixar isso aqui guardado. E se eu divido agora tudo por dt, eu vou ter que massa da nave num certo instante, vezes dv dt, ó, dv, dt é a aceleração. É a aceleração da nave num certo instante. Isso é igual a dm dt, dm dt, dm dt, vezes a velocidade relativa. Então você vê, né, que a aceleração ela depende da velocidade de exaustão dos gases, na verdade depende da velocidade relativa entre o gás e a nave, né? Então depende da velocidade relativa do gás do ponto de vista da nave e depende dessa expressão que é dmdt. O que é esse dmdt, gente? É a taxa de queima de massa, a taxa de combustão do material lá dentro do motor da nave, né? Então, esse dmdt, quanto maior a taxa de queima de massa e quanto maior a velocidade da massa de gás do ponto de vista da nave, ou seja, quanto mais rápido o movimento, quanto maior a propulsão dessa massa de gás, né? E quanto maior a taxa de queima de massa, mais o foguete vai acelerar. Então, maior a aceleração dele. Tá? Então, a aceleração seria, né? Esse cara passa dividindo, seria 1 sobre a massa, vezes dm dt, que é a taxa de queima de massa, vezes a velocidade relativa. Né? E você vê que, em termos de sinais, essa equação faz sentido, né? Porque, veja bem, velocidade relativa. O v relativo, vocês acham que é um vetor
que aponta para a direita ou aponta para a esquerda? Vamos pensar aqui, ó. O piloto está caminhando para cá, né? A nave está caminhando para a direita. Essa massa de gás está caminhando para lá. Então, do ponto de vista do foguete, do ponto de vista do piloto, ele vê a massa de gás caminhando para lá. Então, essa velocidade relativa aqui, ó, esse sujeito, esse camarada, é um vetor que aponta para a esquerda. Certo? Então, esse sujeito aqui, naquele exemplo, é um vetor que aponta para a esquerda. Esse dm/dt aqui, pessoal, essa grandeza, vocês acham que ela é positiva ou negativa? O foguete não está perdendo massa, ele está queimando combustível, ele está injetando massa, então esse dm/dt é um número negativo. Essa taxa de queima de massa é negativa. A gente acabou de ver, né, que o meu dm é menor do que zero. Então esse cara aqui é um número negativo. O que acontece quando você pega um número negativo e multiplica por um vetor que aponta para o lado esquerdo? Você vai ter como resultado um vetor que aponta para o lado direito. Então, de fato, a aceleração aponta para a direita. Né? O foguete ele vai ganhar velocidade para a direita à medida que ele vai expelindo essa massa de gás para a esquerda. É assim que um foguete ganha velocidade no espaço. Tá? A partir da queima e da exaustão da massa de gás, que é resultado da queima do combustível do seu motor. Tá legal? Então, aí só para a gente fechar esse vídeo, vamos só trabalhar um pouquinho essa expressão aqui, tá? E achar o seguinte, digamos que o foguete está lá queimando combustível, e aí ele tem a massa dele em zero, né? Tem lá uma massa inicial, ele começa a queimar combustível, e aí ele queima metade da massa dele, em combustível, né? Qual que vai ser a velocidade final da nave? Ou seja, a massa do foguete, digamos, era M0 e ele estava em repouso, por exemplo, né? Ou, sei lá, ele tinha uma certa velocidade inicial quando a massa do sistema era M0. Aí quando ele vai queimando combustível, vai queimando, aí a massa do foguete passa para M0 sobre 2, ou seja, ele perde metade da massa inicial devido à queima do combustível. Quanto que ele vai ganhar de velocidade nesse processo? Tá? É o exercício que eu quero fazer aqui agora. Tá? Então eu vou trabalhar com essa equação aqui. Ó. Daqui é equivalente a essa. Tá bom? Então, a situação que eu tenho agora é a seguinte. Vamos dizer que em t igual a zero, a massa do foguete, a massa total, né, do foguete e do combustível que está contido nele, a massa total era, vamos colocar assim, ao invés de massa do foguete, a massa total é igual a M0. Né? Aí, nesse instante, o piloto aciona os motores, começa a queimar combustível, a nave começa a ganhar velocidade. Então, quando a massa final foi igual a M0 sobre 2, ou seja, depois que a nave perdeu metade da sua massa devido à queima do combustível, qual o aumento na sua velocidade? Qual vai ser o aumento na velocidade? Tá? Então eu vou trabalhar justamente eu vou integrar essa expressão aqui. Ó, tá? E outra coisa, né? Vamos supor que a velocidade relativa dessa massa de gás, do ponto de vista da nave, né? Vamos colocar assim, ó, considere que o módulo da velocidade relativa, considere módulo da velocidade relativa constante igual a 100 metros por segundo. Né?
e constante, tá? Então a velocidade relativa é 100 metros por segundo, beleza? Então vamos trabalhar com aquela expressão ali, ó. Vamos separar isso aqui. Então repare, né? Essa velocidade relativa não é a velocidade da massa de gás do ponto de vista do referencial externo, não. É a velocidade da massa de gás do ponto de vista do piloto, do ponto de vista da nave, né? Que é o que entra aqui nessa equação, tá? Então vamos integrar isso aqui, ó, vamos integrar essa relação, tá? Eu vou ter o seguinte, que vamos só reescrever essa equação da seguinte forma. Vamos passar tudo que envolve massa, eu vou passar para um lado, tudo que envolve velocidade eu vou manter desse lado aqui. E esse cara aqui é constante, tá? Então vamos ver, gente. O dV, como é que fica aquela equação? Eu vou ter que o meu dV, o aumento diferencial de velocidade da nave, dV é igual a dm sobre m, dm sobre m, vezes a velocidade relativa, que é constante, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou integrar essa expressão aqui agora. Então se isso é igual a isso, a integral disso é igual à integral daqui do outro, né? Quando o piloto acionou os motores, a massa da nave era m0, né? E aí depois de um certo tempo, né, a nave vai queimando combustível, vai ganhando velocidade, vai ganhando velocidade. Quando a massa final for m0 sobre 2, o que é que eu vou ter em termos de velocidade? Ó, inicialmente a massa era m0, a velocidade da nave era v0. Tinha lá uma certa velocidade inicial. Quando o piloto acionou os motores, a velocidade da nave era v0. Tá? Depois que a massa diminuiu para m0 sobre 2, a massa total, né, desse conjunto aqui diminuiu para m0 sobre 2, qual que vai ser a velocidade final? Então aqui eu vou integrar de v inicial até v final, e a massa eu vou integrar de m0 até m0 sobre 2. E esse cara aqui é constante. Então o que essa equação aqui vai me dar? Simplifica aqui. V final, integral de dv é v final menos v inicial. Então v final menos v inicial. Isso é igual. Velocidade relativa é constante, eu tiro para fora aqui da integral, velocidade relativa, vezes Ln, né? Ln, né? A integral de dm sobre m dá um Ln, né? Então vai ficar Ln de massa avaliado de m0 até m0 sobre 2, tá? Então vamos continuar aqui. Então aqui eu já tenho o meu ΔV, né? V final menos V inicial, isso implica que ΔV, a variação de velocidade da nave, vai ser a velocidade relativa, ou seja, a velocidade do gás, da exaustão, do ponto de vista da nave, multiplicado pelo Ln de m, avaliado nesses limites aqui, ó, eu vou ter Ln de m0 sobre 2, que é o limite superior, menos o Ln de m0, que é o limite inferior, né? Então isso aqui vai me dar o seguinte, isso é igual a velocidade relativa vezes Ln. O que dá o Ln da diferença, gente? O Ln da diferença é a mesma coisa que o Ln da razão entre esse cara e esse, né? Lembrando aquela propriedade, né? O Ln de A menos o Ln de B é a mesma coisa que o Ln de A sobre B, né? Então, quando eu subtraio os Ln's, isso é a mesma coisa que eu tomar o Ln da razão, né? Então, essa é a mesma coisa que o Ln disso dividido por isso. Isso dividido por isso vai dar o quê? Vai dar meio, né? Vai dar meio. Tá? Meio é a mesma coisa que 2 elevado a quanto?
1 meio é a mesma coisa que 2 elevado a menos 1. E a última propriedade de potência? Eu posso pegar essa potência e passar para cá, né? A potência do Ln, eu posso escorregar com ela, né? Então, essa constante aqui eu posso descer com ela. E eu vou ter, finalmente, o seguinte, que o meu ΔV, delta velocidade, vai ser, então, menos a velocidade, menos Ln de 2 vezes a velocidade relativa. Tá legal? Essa é a equação na forma vetorial. Vamos passar isso aqui agora para a forma algébrica, né? Então, vamos eliminar agora a notação de vetores, né? Vamos passar isso aqui para a forma de números agora. Então, sempre que eu passo da forma vetorial para a forma de números, eu tenho que estabelecer um sistema de coordenadas, né? Então, olha só. Digamos, né, a minha nave, deixa eu apagar essa outra parte aqui do plano. Vamos orientar isso aqui da seguinte forma. Vamos desenhar um eixo X apontando para a direita, por exemplo, que é o que a gente faz normalmente, né? Então, você tem aqui a nave, está se deslocando para a direita, né? Você tem a massa de gás se deslocando aqui para a esquerda, né? Isso aqui, e eu vou desenhar um eixo X apontando para a direita, né? Então, o que eu vou ter? Que o meu V final menos o V inicial, né? Que o ΔV é V final menos V inicial, vai ficar menos Ln de 2 vezes. Gente, esse vetor aqui, ó, vetor velocidade relativa, vocês acham que ele aponta no sentido positivo do eixo X ou no sentido negativo do eixo X? Ó, a nave está caminhando para a direita. A massa de gás está caminhando para a esquerda. Então, do ponto de vista do piloto, o piloto está vindo para cá. A massa de gás está indo para lá. Do ponto de vista do piloto, ele vê a massa de gás indo para lá. Então, o V relativo é um vetor o quê? Que aponta para a esquerda. Então, esse vetor aqui, o V relativo, é um vetor que aponta para a esquerda. É um vetor negativo. Então, quando eu saio da forma vetorial para a forma algébrica, eu tenho que atribuir um sinalzinho de menos para ele. Então, o V relativo vai vir acompanhado do sinalzinho de menos. E qual que é o módulo dele? 100 metros por segundo. Certo? Isso implica, então, que o V final menos V inicial, isso é o meu ΔV. ΔV é igual a menos com menos dá mais, 100 vezes o Ln de 2. 100 metros por segundo, né? (100 metros por segundo vezes o Ln de 2. Então, resumo da conversa toda, né? À medida que o foguete vai queimando massa, ele vai queimando combustível, ele vai expelindo esse combustível com uma certa velocidade relativa e vai adquirindo velocidade. Quando a massa dele, quando a massa final dele for metade da massa inicial, devido à queima do combustível, o aumento, o ganho de velocidade dele vai ser 100 vezes o Ln de 2, né? Porque esse 100 é a velocidade relativa dos gases da exaustão do ponto de vista do piloto, né? Então, esse 100 aqui, e o Ln de 2 veio da perda de massa, né? Da variação da massa do foguete de m0 até m0 sobre 2. Né? Então, o ganho de velocidade dele nesse exemplo, depois que ele perde metade da massa dele queimando combustível, vai ser 100 metros por segundo vezes o Ln de 2. Okay? Então, tudo parte dessa relação aqui. Né? E isso aqui, de onde que isso aqui veio, gente? Isso aqui veio simplesmente o que de mais fundamental que a gente usou para chegar nessa equação, que é equivalente a essa aqui. A gente usou simplesmente conservação da quantidade de movimento. Né? Então, essa aqui, ó, essa expressão que me dá a aceleração do foguete em função do tempo, como eu tinha falado, né? Isso aqui é a equação do foguete. Ok? Então, beleza, né? Isso aqui encerra esse exemplo.
Na sequência, então, a gente continua com os nossos conteúdos sobre conservação da quantidade de movimento de um sistema de partículas.